Seja bem-vinda ao programa Mulher de Milhões. Estamos iniciando esse programa hoje e eu já quero falar contigo sobre um pensamento do dia. Hoje o pensamento do dia é para agitar você que está em casa, para te balançar e te confrontar com alguns pensamentos que você tem ao seu respeito. Ela é a força da natureza que não se contém. Não passa sem deixar sinais. Se ela quer, ela pode. É isso mesmo. Você entendeu bem o que eu falei? Se ela quer, ela pode. Mulher, você não tem ideia da força que existe dentro de você. Você não tem ideia da mulher, do poder que existe dentro de você. E hoje, por nós falar em força, eu tenho uma convidada, uma mulher de milhões, uma pessoa que descobriu uma força que ela não reconhecia. Assim como eu e você, nos deparamos com situações difíceis no nosso dia a dia, essa mulher hoje vem para te confrontar, para te remexer. Morgana, seja muito bem-vinda. A Morgana é empresária, profissional, bem-sucedida, é mãe, é esposa, é engenheira. Hoje chegou num patamar onde muitas de nós desejamos e muito melhor ainda. Tem algo para compartilhar. Seja bem-vinda, é um prazer enorme para mim poder te receber aqui, uma honra, uma alegria. Obrigada, Eufra. Fiquei muito feliz com o convite. Parabéns pelo programa. Acho que a tua ideia é muito bacana. Me identifico muito com essa questão da mulher de força, realmente. Acho que somos muito polivalentes. Realmente temos força da onde ninguém imagina que a gente pode tirar, né? É isso mesmo. A gente tem essa força e ela está guardada. Sim. Então, eu e você, nós temos essa força e a gente só reconhece quando a gente precisa. É verdade. E que bom que hoje você vai poder compartilhar um pouquinho sobre essa força que te fez, em algum momento da vida, descobrir que ela existia. Sim. E de uma maneira tão linda e tão especial. Verdade. Conta um pouquinho para nós. Então, eu sempre fui, né, uma pessoa muito determinada, eu acho, assim, que sempre correu atrás dos seus sonhos, enfim, né? Fui criada por uma mãe muito forte. A minha mãe me remete a uma mulher muito forte. E tive planos, enfim, e o meu maior sonho sempre foi a maternidade, né? Eu sempre vim de uma família estruturada, de uma família que eu me considerei sempre muito amada, que eu sempre gostei desse contexto. Então, quando me deparei com a vida adulta, tive os meus sonhos profissionais, mas também sempre tive o sonho daquela família, né, da família margarina. Eu sempre falava, quando eu conheci meu marido, inclusive, eu falava que eu queria ter uma família daquelas de comercial, de margarina. E aí, a maternidade, né, e a gente sonha, romantiza para todas as coisas, e é uma característica nossa, principalmente das mulheres. E eu consegui ter o meu filho lindo, maravilhoso. Sempre tinha aquela, vamos esperar as 12 semanas, vamos fazer todos os exames e fazer todo o pré-natal e tudo. Meu marido até brinca que eu só consegui ficar tranquila quando eu fiz aquele exame das 12 semanas, que verifica que tá tudo bem. Sempre fui muito ansiosa e que eu sempre fui muito dominadora, eu acho, de controladora, sabe? Sim. Tipo, isso aqui vai acontecer assim, amanhã o dia vai ser assim, a minha maternidade vai ser assim. E eu imaginava que o meu filho ia ser, né, já via a profissão dele e tudo mais. Tudo estava programado já na tua mente. Sim. A maternidade, o nascimento, o crescimento, como você diz, a profissão. Sim. E aí, a gente, né, passou por um momento bem complexo, que foi a pandemia. Sim. E nessa época, meu filho tinha 8 meses, né? Quando ele fez 4 meses, no dia que ele fez 4 meses, eu já botei ele numa escolinha, porque eu precisava voltar a trabalhar. Ele vinha com um desenvolvimento normal e tudo acontecendo, eu sempre muito acelerada. E aí, a gente teve que se fechar, fomos para casa. Eu lembro que eu tinha, na época, trabalhado, aceito um desafio novo, faziam 3 dias quando deu o lockdown, fechou tudo. E eu me deparei em casa, uma mulher extremamente acelerada, agitada, querendo fazer acontecer com uma criança de 8 meses, né? E aí, eu lembro que ele ficou muito, assim, refém da televisão, não tinha acesso a outras crianças, não tinha acesso aos avós, né?
E aí ele foi indo, e aí quando ele tinha 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3, a gente reparou que ele tinha algumas características diferentes do filho da nossa amiga, que tinha a mesma idade. O Tito e o Heitor têm 1 mês de diferença. E eu não queria aceitar. Não comparando, mas a natureza nossa, ela faz com que nós comparamos, né? Isso. E ainda mais quando são crianças de idade muito próximas. 2 meninos, criação parecida, tudo igual, assim. Mas o meu marido ainda foi mais ágil do que eu para perceber, assim, e eu fiquei chateada, sabe? Como tu disse assim, eu falei assim, não compara o meu filho com outra criança, porque ele é um bebê. Tu se compara com outras pessoas da tua idade, não se compara. Fiquei super chateada, e eu lembro que eu falei, vou marcar o melhor médico para dar na cara dele. Já veio com... eu já fui assim, né? Não, porque ele vai ver, eu vou marcar e ele vai ver que não tem nada. E aí fomos, né, pra dita da consulta, busquei com algumas amigas informações e marquei com um médico que me indicaram ser muito bom. E eu saí daquela consulta com uma pulga atrás da orelha. E foi diferente do que eu imaginava, porque achei que eu chegaria lá... Estaria tudo bem. Isso. E aí eu lembro que... A frase cada criança tem o seu tempo. Então, muitas mães, às vezes, elas não conseguem perceber por aceitar essa frase. É no tempo dele. Sim. Deixa que é no tempo dele. Sim. Mas os sinais, eles estão para nos alertar. Exatamente. Em qualquer situação, quanto antes conseguir ter um diagnóstico, é melhor. Com certeza. E aí eu lembro que eu fui para casa muito incomodada, porque eu queria que ele me dissesse que meu marido estava ficando maluco e que estava tudo bem. Só que aí nisso nasceu um questionamento meu, cara, eu tenho que dar o melhor pro meu filho, eu tenho que correr atrás, eu tenho que ir, E aí eu fui pesquisando, conversando com outras pessoas, até que eu cheguei numa psicóloga, e ela aceitou avaliar ele, e ele era muito pequeno ainda, e aí ela disse assim, olha, ele tem um transtorno de comunicação, mas eu ainda não quero fechar um diagnóstico, porque ele é muito bebê, a gente tá vindo numa pandemia, então vamos... Eu falei, tá, mas quais são as possibilidades? Sim. E aí ela falou assim, o TEA é uma das possibilidades. E eu mal entendi o que era o autismo, muito menos TEA, que né, uma nomenclatura nova. E aí aquilo, mas na hora Deus acho que ministrou no meu coração, assim, e eu perguntei, tá, mas e se fosse o pior caso? Se fosse o pior diagnóstico, o que nós teríamos que fazer? Qual que é o tratamento, qual que é a ação? E aí ela disse assim, são tratamentos comportamentais, fono, isso e aquilo. E aí eu olhei pro meu marido e a gente entendeu, cara, vamos tratar. Vamos cuidar. Porque é muito melhor daqui a 1 ano a gente chegar aqui e ele não ter nada, mas a gente desenvolveu ele, do que a gente ir para casa, negar o que está acontecendo e esperar. Não aceitar. Não aceitar. E hoje, Morgana, o diagnóstico de autismo, ele é uma realidade em muitas famílias. Sim. No país, a gente não está falando apenas daqui. No país, hoje, o diagnóstico de autismo é muito comum. Sim. E eu te pergunto, como mãe e como pai, como foi receber esse diagnóstico? Olha, como mãe foi muito difícil, né? Porque, primeiro, que nem eu falo, o maior inimigo do autismo é a ignorância. Isso é o que mais dói, porque assim, existia uma palavra, existia um diagnóstico, mas nada mais. O que é isso? Quais são as limitações? O que vai acontecer? O meu filho agora, ele pode ir até onde? Porque lembra que eu já tinha sonhado tudo para a vida dele, sabe? Então aquilo veio e eu lembro que eu fiquei 7 dias chorando. Foram 7 dias de muita dor, assim. Briguei com Deus, porque sabe? Veio te confrontar. Sim. E aí... Até que Deus foi muito legal comigo, me deu respostas muito legais e eu me senti muito especial por ter sido escolhida, sabe? Eu acho que Deus, ele escolhe as pessoas certas para cuidar dos anjos certos. E hoje eu vejo que meu filho, ele não é limitado, ele é um ser evoluído até, eu acho, assim, sabe? Sim. Ele tem as dificuldades dele, como todos nós temos. E as dele um pouquinho mais aparentes, talvez, pelo meio social em que a gente está inserido e tudo mais. Mas o que eu percebo, né? O que a gente falou, como a gente teve um diagnóstico precoce, como a gente, assim, eu vivi o meu luto, que também foi muito importante. Eu precisava desse processo de dor. Porque esses 7 dias de choro. É isso que a gente quer passar um pouquinho para você, que de repente está passando em casa uma situação parecida, ou conhece alguém, eu tenho certeza que você conhece alguém que recebeu esse diagnóstico, que tem uma criança perto de você que tem esse diagnóstico. Então isso é importante para as mães, para elas entenderem que é necessário viver e aceitar esse diagnóstico. E principalmente para a criança, né, Fran?
o Heitor, assim, ele sempre foi muito esperado. Nós queríamos muito amado. ele, muito amado. E a partir do momento que, assim, passou esse nervosismo, essa ansiedade, assim, a gente baixou a cabeça, tanto eu quanto meu esposo, e falou, cara, vamos dar o melhor que a gente pode, né? E não é assim o melhor que tem no mundo, é o melhor do que a gente pode entregar para ele. Dentro da realidade. Exatamente. Isso é importante a gente falar e passar para quem nos assiste, porque a gente sabe que existem realidades diferentes. Sim. E dentro da realidade que cada um se encontra, é necessário extrair o melhor. Com certeza. É necessário se permitir dar o melhor. Porque em muitos casos, vamos colocar o Heitor. Sim. Hoje o que o Heitor mais precisa é de amor, é de atenção. Sim. É que tenha uma mãe que vai ser a sua voz. Sim, exatamente. Porque o Heitor, como muitas outras crianças, ele sabe se expressar, ele sabe falar se dói, ele chora, ele é amor, mas muitas vezes ele não vai saber dizer isso me magoa, Sim. Isso me chateia, Exatamente. Isso eu não gosto. Uhum. Então as mães, quando recebem esse diagnóstico, elas têm uma missão muito grande. Sim. Que além de cuidar, além de amar, é entender que elas foram escolhidas para ser voz dessa criança. Sim. E pode ser que essa voz, ela não seja só nesse momento, quando descobre o diagnóstico, mas será eterna. Sim, com certeza. E eu acho que todas nós mães somos meio que camaleoas, assim, né? A gente se coloca em todas as situações para proteger as nossas crias, né? As nossas crias. E eu acho que vale ressaltar também, Fran, que assim, nós vamos cuidar deles mais do que nunca, assim. Eu acho que o diagnóstico faz você ainda ser mais protetora. Mais protetora, mais defensora. Mas a gente precisa ser cuidada. Isso. Então, eu acho que o meu recado para as mães, assim, né, é primeiro, amar eles, não precisa se preocupar, ele vai ser diferente, não, nós somos diferentes e isso é ótimo, o diagnóstico ele é libertador, sabe, porque ele te permite ver o teu filho como ele realmente é, tu não tenta ficar encaixando ele em outras caixinhas, porque ele não vai caber, né, e a gente precisa aceitar ser cuidado. Eu acho que essa é a chave, porque nós somos fortes e ser cuidado não vai diminuir a nossa fortaleza. Isso. Sabe? Então, assim, pais, as avós, a rede de apoio. A gente precisa ser abraçada, a gente precisa, naquele momento que a criança não está entregando, está em crise ou qualquer coisa, a gente precisa ser abraçada, protegida, que nos falem que está tudo bem, sabe? E não vir com aquela assim, ai, nossa, meu Deus, ele é autista, sabe? A gente já sabe que vai ser um caminho mais árduo, mais difícil, então a gente não precisa ser lembrada disso. Isso. A gente precisa ser lembrado que a gente também é amada pra gente poder ter esse amor para transbordar na vida deles, né? Isso mesmo. Então, para as mães que nos assistem, a importância ainda é a chave ao amor. Sim. Ainda é o cuidado, é entender que você não precisa ser forte o tempo todo, exatamente, que você pode chorar, que você pode sofrer, entender que somos seres humanos e da mesma forma a gente sofre, a gente chora, a gente é fraca em alguns momentos e tá tudo bem. Tá tudo bem se você não dá conta sozinha. Tá tudo bem, não precisa dar conta de tudo sozinha. E entender também que quando recebe um diagnóstico de autismo, a gente não precisa rotular mais. Exatamente. Não é porque recebeu o diagnóstico que tem que ser tratado de uma forma diferente. Não, tem que ser tratado de uma forma especial. E a forma especial, ela exige mais cuidado, mais amor, mais atenção. Mais respeito, né? Mais respeito. Pelas diferenças que eles têm e apresentam, né? Entender as diferenças, isso, não rotular. Eu acho que a palavra que os autistas precisam mesmo é respeito, sabe? Eles precisam ser respeitados nas diferenças deles. E não serem obrigados a fazer parte de um todo, né? Sim. Inclusive, eu acredito que na nossa geração a gente teve muitos autistas não diagnosticados. Que sofreram muito, que chegam na vida adulta e não se conhecem, não se entendem, desencadeiam coisas piores, depressão, ansiedade. Então, eu acho assim, o autismo, ele é um espectro hoje, né? É o transtorno do espectro autista. Uhum. Então, não significa que todos eles vão ser iguais, não significa que existe uma forma de bolo, assim, sabe? Não é uma receita. Isso. Como também não é para as crianças típicas. Isso. A maternidade, ela é desafiadora. E eu sempre falo assim, eu não romantizo a maternidade. Não romantizo. E nem o autismo,
sabe? Eu sou completamente apaixonada pelo meu filho. Mas é óbvio que se eu pudesse escolher, eu gostaria que ele não tivesse uma limitação. Claro. Eu gostaria que ele não precisasse fazer várias terapias. Eu queria levar ele no futebol e não na fono, sabe? Não na fisioterapia. Mas esse é o que eu tenho. Então, acho importante a gente ressaltar as qualidades, sabe? E aceitar o que é ruim, não negar o que é ruim. Mas, tipo assim, o que ele tem de bom? O que ele tem de diferente, né? O Heitor, ele aprendeu a ler muito novinho. Ele tinha 3 anos e a gente descobriu que ele já sabia ler. Sozinho. Ele aprendeu sozinho. Aprendeu sozinho. E aí eu lembro que a gente comemorou muito lá em casa, assim, sabe? A minha filha, o meu marido, e foi uma vitória, assim. E ele se sentiu muito, né? Sim, então, sim. mesmo ele não falando, não conversando ainda, ele já sabia ler. Sim. Então, eu podia ficar triste porque ele ainda não conversa, ou eu podia ficar feliz porque ele já sabe ler. E eu me abracei no que ele tem de bom, sim, sabe? Então, todos nós temos coisas boas que devem ser lembradas e ressaltadas, e as outras pessoas também podem ajudar a entusiasmar eles e a comemorar as vitórias, assim, sabe? Claro, então, acho que é bem importante isso. Então, o importante é vibrar, comemorar as pequenas coisas. Então, nós temos ainda muito para falar. Vamos para um pequeno intervalo comercial e logo, logo voltamos com muito assunto ainda. Não sair daí! O Salão Cabelos ao Vento fica localizado no centro de Passo Fundo, dentro da Galeria Zanata. Aqui vocês vão encontrar vários serviços, como mecha, coloração, corte, dentre outros. Siga-nos nas redes sociais. Pensou em ar-condicionado? Pensou em G-Clima. Venda, instalação e assistência técnica. Ligue 3315 2934. Garantimos o conforto que a família e a empresa merecem. Soluções completas em climatização. Em G-Clima, 3315 2934. Estamos de volta e agora vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto que é tão importante, que é tão especial. Deixa eu te perguntar, Morgana, quando você teve em mãos esse diagnóstico, você se perguntou, e agora? Como que eu vou tratar o meu filho? Quais os recursos que eu tenho? Sim. Na verdade, sim, quando veio o diagnóstico, a gente não tinha noção, né, ainda de quanto é caro, né, de quantas horas precisam, de quanto a mãe precisa estar disponível, né, porque você leva em várias terapias. Eu, inclusive, tive que abrir mão do meu trabalho naquele momento, porque não tinha como eu dar toda a atenção que ele precisava e levar ele nas terapias e continuar trabalhando da maneira que eu trabalhava antes. E é um tratamento caro, ele tem muitas horas, né, você precisa de profissionais capacitados. Tem que ser profissionais que entendam sobre o autismo, né, não é qualquer fono, não é qualquer profissional. Então, a gente já tinha plano de saúde. O Heitor, desde quando ele nasceu, ele já nasceu com plano de saúde. Sim. Mas mesmo assim, na época, o plano negou, não, né, queria que nós fôssemos alguns profissionais que não tinham as especializações que a nossa médica nos orientou. Então, a gente conheceu uma advogada muito boa, né, que nós temos os nossos direitos, temos que buscar pelos direitos dos nossos filhos. E aí a gente conseguiu uma liminar hoje, o Heitor faz todas as horas integrais e 100% coberto pelo plano de saúde. Hoje não gasto nenhum real com as terapias dele, né? Tudo coberto pelo plano. Mas eu sei também que quem não tem plano de saúde, o Estado também tem essa obrigação. Então, a gente tem hoje a APAE, você tem recursos, né, para procurar. É muito importante o tratamento, muito importante. Assim, você vê casos, principalmente de crianças que têm um diagnóstico precoce, que chegam numa vida adulta quase sem traços, quase sem sintomas, né? E devido ao tratamento, então, tem que correr atrás, tem que buscar, se precisar de informação, um advogado bom, especialista na área, corre atrás, faz o Estado arcar com o que são as obrigações dele, né? E a gente tem que sempre buscar pelo melhor. Então, sim,
o se vitimizar nessa hora não ajuda, não resolve, tem que correr atrás. Eles têm muitos direitos, tem leis que protegem eles, né? Ótimo. Você tem aí hoje vários descontos de PVA, auxílios, enfim, então vale a pena dar um Google, né, e buscar lá os direitos dos autistas, e cada vez mais a gente está tendo mais visibilidade. Então eles estão sendo mais protegidos e a gente com mais recursos, né? Então hoje, as mães que nos assistem, que têm esse diagnóstico, ou se conhece alguém que está passando por isso, tem recurso. O governo tem obrigação de ajudar, então o governo vai te auxiliar, o município, o estado, onde você se encontra neste momento, vai ter um apoio, vai ter um lugar que você pode procurar o auxílio, o governo vai te ajudar, o município vai te ajudar, vai te encaminhar com especialistas que vão cuidar, te ajudar a passar por esse momento com mais segurança, sabendo que você vai ter cuidado e vai ter os recursos para o seu filho. Então, existe hoje esses direitos? Sim, existe. Sim, e eles estão cada vez mais fortes, ótimo, né? Então, como você hoje está aproveitando desses direitos, tem a terapia para o Heitor, ele está sendo bem cuidado. As mães que estão nos assistindo também podem ter esses direitos. Existe recurso, busque o seu direito, busque esse apoio, porque nada mais é do que seu. E assim, só para deixar bem enfatizado mesmo, tratem, corram atrás, porque assim, meu filho faz 2 anos e meio que ele faz o tratamento, e ele está desenvolvendo muito bem, assim, várias dificuldades que ele tinha, hoje já não existem mais, sabe? Ele já superou vários dos desafios que ele tinha, então o tratamento é muito importante. Quanto antes conseguir diagnosticar, exatamente. Quanto antes conseguir tratar, os resultados aparecem, e sim, dá para viver, dá para aproveitar o seu filho da melhor forma. Com certeza. Dá para poder dar o melhor amor, o melhor cuidado, o melhor tempo de qualidade. E deixa eu te perguntar, como que foi a tua rede de apoio? Como que foi o teu esposo? Qual a importância do pai nessa situação? Nossa, eu acho que a importância do pai é muito grande, né? Eu fui abençoada, Deus me deu um marido que abraçou a causa junto comigo, sempre teve muito orgulho do nosso filho, sempre correu atrás, me ajudou de todas as maneiras, ama muito o Heitor, passa muito isso, o Heitor é muito apaixonado pelo pai dele, assim, sabe? Então, nossa, eu não consigo, eu imagino que sem ele teria sido muito mais difícil, sabe? Então é muito importante, e eu consigo perceber o quanto esse vínculo é uma parte do tratamento, sabe? O vínculo da mãe, o vínculo do pai, o Heitor que tem a Laurinha que é a irmã, o vínculo dos avós. Família. A família tem uma parte, eu me arrisco a falar que assim, 90% do sucesso do tratamento é esse envolvimento e esse carinho que a família tem com a criança, assim, sabe? Então hoje o alerta que a gente dá para quem nos assiste, para as mães, aceitem, vivam o luto, busquem os seus direitos, deem o máximo de amor que vocês puderem dar para os seus filhos. E mais ainda, né? Pai que nos assiste, a importância de estar presente, a importância de estar junto. Se 90% do sucesso do tratamento ainda é a família, vamos resgatar a família, vamos resgatar o amor, vamos resgatar aquele momento de estar jogado no chão, no sofá, brincando com os filhos, de jogar um futebol na grama. Vamos resgatar as pequenas coisas, porque se funciona, o que funcionava antigamente ainda funciona hoje. Com certeza. E a importância de respeitar o indivíduo, né, Fran? Assim, o tratamento do Heitor não reaplica para outros autistas, né? O tratamento dele é individual, é dentro das dificuldades dele, e cada um deles tem uma maneira diferente de agir ou dificuldades diferentes, né? Então, muito importante procurar um médico adequado que faça uma avaliação adequada. E aí sim, trilhe o norte a ser seguido e daí seguir com... Deixamos mais um alerta, então. Não comparar um tratamento com o outro é muito importante. Não compara o tratamento do seu filho com o filho da sua amiga. Né? Não compara. E principalmente, conheça o desenvolvimento da criança, conheça o desenvolvimento do seu filho, tenha um tempo de qualidade com ele, porque é nesse tempo que você vai descobrindo. Exatamente. É isso mesmo. Então, cada vez mais que nós pudermos dar atenção, olhar para dentro da nossa casa com um olhar diferente, ter esse cuidado de pai, de avós, de irmãos, de família, o diagnóstico fica mais leve. Com certeza. Falamos um pouquinho de leveza. Hoje para ti é leve isso.
Sim, com certeza. Hoje eu brinco assim, o autismo não me assusta mais, né? Ele não é mais um desconhecido. Já passamos dessa fase. Então, quando a gente conhece, a gente não está falando para dominar o assunto. A gente está falando para aceitar e entender. Então, as mães que estão nos assistindo, entendam, aceitem, tome a posição, seja uma mulher forte, como a Morgana foi, como a Morgana é, como a Morgana está se colocando cada dia para ser. E é isso que a gente precisa, entender que somos mulheres fortes, que independente da situação a gente consegue caminhar, a gente consegue dando um passo de cada vez e alcançando os objetivos. E agora a gente vai para um momento bem descontraído, que eu quero que tu fale com naturalidade o que vier no teu coração, o que vier na tua cabeça. Vamos fazer um bumerangue. Eu falo e tu responde. Combinado. Tá? Com poucas palavras. Morgana. O que a Morgana não vive sem? Deus. Meu medo é? Meu medo é a morte, eu acho ainda. O maior medo. Minha paixão? Meus filhos. Se eu pudesse voltar ao tempo? Eu seria mais leve, eu acho, mais tranquila, menos ansiosa. A Morgana é uma mulher? Forte. Maravilha. É isso mesmo. Então hoje a gente pode dizer, somos mulheres fortes, temos os nossos medos, temos as nossas paixões e eu e você somos iguais. Nós somos todas mulheres iguais. Fomos criadas e projetadas com uma força que não conhecemos, mas que descobrimos a cada dia. Eu agradeço muito a tua presença, é um prazer enorme você estar aqui, muito obrigada. Deixa um beijão para os filhos e para o papai. Eu que agradeço o convite, né, queria mandar um beijo para os meus filhos, para o meu esposo, para minha mãe, dizer que eu amo muito eles e me sinto muito privilegiada de estar aqui podendo falar de um assunto que é tão importante. Então estamos encerrando esse programa e você não pode perder o próximo. Como esse assunto tão importante, a nossa programação está maravilhosa. Fique ligado na programação da TV Passo Fundo. Um grande beijo.